Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá na Obra, um podcast da Itatiunga. Por aqui a gente conversa sobre o universo da construção civil. Eu sou o Felipe Valentim, tô com vocês em mais um episódio. E olha, falando em construção civil, uma coisa que as pessoas às vezes esquecem no meio da obra é da importância da escolha da cor correta para cada ambiente. Neste episódio vamos falar sobre tintas e escolha das cores e para conversar com a gente estamos recebendo por aqui a arquiteta Natália Oliveira. Natália, seja muito bem-vinda ao nosso Tá na Obra. Muito obrigada, Felipe, é um prazer imenso estar aqui e hoje vamos desmistificar sobre todo esse universo das cores. Natália, para a gente começar o nosso papo, por que é tão importante escolher a cor certa para cada ambiente? Ótima pergunta. Já começamos muito bem falando sobre as cores importantes para cada ambiente, né? Justamente isso. Cada ambiente vai determinar uma sensação diferente. Então, se você está em uma sala de estar, você quer ter uma sensação que abrace, mais acolhedora, porque você vai receber visitas. Se a gente vai para um quarto ou escritório, também é totalmente diferente. Um quarto é um ambiente de descanso. Então, nada melhor do que algumas cores neutras que a gente tem no catálogo disponível. Muito bom. E para ambientes, por exemplo, de escritório, é bom cores mais vivas, mais chamativas, porque isso vai ativar a sensação de criatividade, sabe? Então é muito importante para cada ambiente a gente determinar as cores específicas de acordo com a sensação que você quer sentir. E já pegando essa tua explicação, vou quase no mito ou verdade agora. É verdade que, por exemplo, a cor do ambiente, ela contribui para o humor e para a sensação da pessoa que está naquele ambiente? Exatamente, é justamente isso. Por exemplo, quando você vai em um restaurante, tem muito a cor vermelha, então justamente traz aquela sensação de mais fome, que é justamente o que os restaurantes querem que você sinta. E se você está em um quarto, por exemplo, como eu já citei, a gente quer uma sensação mais de conforto, né, de descanso mesmo. Em espaços corporativos, a gente precisa de mais atividade, que as pessoas trabalhem. E também tudo é determinante da iluminação. Cada cor, ela vai trabalhar diferente dependendo da iluminação. Natália, eu já ouvi falar na teoria das cores. O que é especificamente essa teoria das cores e como ela ajuda a gente na escolha das cores para cada ambiente? Perfeito. A teoria das cores, ela vai trabalhar na perspectiva diretamente de que cada cor, justamente o que cada cor determina cada sensação. Então, a gente tem do tom de azul, um azul mais forte e um azul mais claro. Elas vão ter a mesma sensação em si? Não. Na teoria das cores, a gente vê justamente isso, que cada um vai ser para um determinante diferente. O azul mais escuro, ela é mais um tom mais sóbrio, então uma coisa mais imponente, mais sofisticada. E o azul mais claro, a gente vai ter para coisas mais cleans, em ambientes mais claros, que realmente precisam desse espaço mais acolhedor e ao mesmo tempo um tom mais frio. Então a teoria busca justamente isso, de cada cor determinar algo diferente sobre elas. E como é esse processo para fazer a harmonização de cores para cada ambiente? Eu gosto de brincar muito com a teoria do 60-30-10, que a gente tem diferentes cores em aspectos diferentes. 60% do ambiente, a gente precisa transformar ele em um espaço mais clean, para não ficar muito pesado. Em 30%, a gente traz em pequenos pontos, como tapetes, sofás e num mobiliário. E os outros 10%, a gente traz em elementos de decoração, como um abajur, como um quadro, almofadas. Então, a gente gosta sempre de trabalhar nesse aspecto para ter um ambiente bem aproveitado, bem pensado e realmente um ambiente bem planejado para cada necessidade, para a necessidade de cada pessoa. Porque cada pessoa vai ter um estímulo diferente. Existem regras para a gente não errar no momento da escolha da cor para cada ambiente? Existe. Para a gente não ter erro na escolha das cores, é sempre bom a gente consultar um bom profissional. Então, seja na loja de tintas, a gente ter aquele consultor ali pertinho, mostrar um pouco de como é o ambiente, ou realmente contratar um profissional como arquiteto, design de interiores, que vai entender o que você deseja naquele ambiente. Então, para não errar justamente isso, o que você deseja, qual a sua intenção
para aquele ambiente. Você quer um ambiente mais criativo? Você quer um ambiente mais calmo, mais confortável, mais clean? Você quer passar alguma coisa de autoridade, se for um escritório, se é advogado, por exemplo? Então, você quer transmitir essa autoridade? Ou você quer transmitir ser uma pessoa mais meiga, mais calma? Então, para não errar nisso, a gente precisa entender o que você procura, o que você deseja. Então, um profissional vai fazer esse papel muito bem, de entender o desejo do cliente e trazer as cores aplicadas no ambiente da forma perfeita. Muito bom. Natália, para quem está acompanhando o nosso episódio agora, o nosso podcast está na obra e está, de repente, construindo, reformando, quer pintar a cara de algum ambiente, quais são as cores que estão em alta nesse momento na decoração? Hoje a gente tem a cor do ano, que é o Mocha Mousse, que foi a cor eleita pela Pantone. Então, acredito que muitos profissionais e muitas empresas já estão seguindo esse ponto com essa cor, que a gente tem nos tons de marrom. O Mocha Mousse é justamente o marrom, uma cor que a gente vem trazendo muito essa cor mais neutra. Eu acho que o mundo está muito assim hoje, uma cor muito mais neutra, e por isso o Mocha Mousse vem trazendo isso. Tanto na decoração, na arquitetura. Então, se você quer inovar e tá com uma cor aí bem atemporal, aposte no Mocha Mousse, que é a cor do ano 2025. Mas, além disso, acredito que essas cores mais claras, mais cleans, são bem atemporais para você usar em qualquer ambiente. E você mostrando aí essas duas cores, Natália, eu vou até pedir para você segurar, para quem acompanha o nosso podcast através do YouTube, consegue visualizar bem. E você falando da combinação, né? Era dos números lá dos 60%, 30%. Isso. E essas cores aí, você consegue brincar muito também na decoração, né? Exatamente. Do ambiente que está com essa cor. Por serem cores mais cleans, a gente consegue trazer em tapetes, em sofás, em imobiliários ou em quadros, algumas cores mais fortes. Se a gente trouxer algumas cores justamente com mais colorimetria, a gente vai conseguir trabalhar com essas cores mais neutras. Então, a gente faz um contraste perfeito, um complemento melhor no ambiente. Aí eu já chego nessa pergunta, você falou aí sobre combinação. O minimalismo, ele é aí um sinônimo também dessas cores mais neutras? É uma tendência que você acha que as pessoas devem investir? As pessoas estão indo muito para esse mundo, mas do ponto de investir, eu acredito que cada um tem que pensar naquilo que gosta. Então, sua casa, seu espaço tem que refletir aquilo que você é e não somente seguir tendências. A gente também não pode ser hipócrita de dizer que não vai seguir tendências, porque acredito que hoje tudo converte para isso. Então, o minimalismo está aí para todo mundo, dá para ser muito bem aproveitado, bem usado, se bem pensado, né, bem aplicado em cada ambiente, para realmente seguir essa questão do minimalismo, que são com as cores mais cleans, que vai transformar esse ambiente mais clean, com pouca decoração, com iluminação mais focal. Então, sim, é bom usar, eu acho um estilo muito elegante. Então, se você quer realmente trazer isso, elegância, se quer ter esse aspecto realmente mais minimalista, é bom pensar, idealizar, ver com um profissional certinho, que é uma ótima escolha. Perfeito. E já pegando o gancho aí dessa sua resposta, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem no momento que vão escolher as cores da casa? Escolher por preço ou porque viu em um ambiente. Porque viu na casa de outra pessoa, porque viu em uma fotografia. Aquela cor nunca vai ser a mesma que você precisa. Se, por exemplo, eu fui na sua casa e vi uma parede verde, um tom de verde mais fechado, e aí gostei, quero colocar na minha casa. Vou na loja, vai ser uma cor diferente. Se eu colocar no meu ambiente, vai ser uma cor diferente. Pelo fato da iluminação. Se a gente tem uma iluminação mais quente, essa cor, tende a ser mais escura. Se a gente vai ter iluminação mais fria, essa cor tende a ser mais clara. Então, eu acho que o maior erro é escolher por isso, porque eu vi e, às vezes, escolher por valor também. Porque determinados acabamentos vão ser melhores que outros. Eu gosto muito de utilizar um acabamento semibrilho para determinados ambientes, mas eu também amo usar o fosco, porque a gente tem esse contraste de texturas. É um erro pintar todos os ambientes da casa com a mesma cor? Não posso dizer um erro, mas a gente tem que pensar na sensação que você tem naquele ambiente.
De novo, gente, tudo é sensação, justamente porque vai transmitir o que você quer daquele ambiente. Se é um ambiente mais largo, a gente não pode pintar ele todo, porque ele vai continuar sendo mais comprido. Se a gente quer alargar ou diminuir ou rebaixar o ambiente, a gente vai ter que pintar paredes determinadas. Então, se a gente quer uma parede mais focal, colocar ela num tom mais escuro, esse ambiente vai ficar mais comprido. Então, se a gente tem todas as paredes pintadas da mesma cor, esse ambiente tende a ficar mais fechado. A não ser que seja uma cor realmente mais neutra, uma cor mais clean. Então, o ambiente vai ficar bem harmônico. Aí, complementa bem. Então, para você fazer essa composição, por exemplo, se eu quero dar um destaque àquela na minha parede que fica por trás da mesa de jantar ou do painel da televisão. Isso. Aí são paredes que são estratégicas. Exatamente. E seguindo já nessa proposta, eu até me lembrei, já vi alguns exemplos também, que até alguns arquitetos têm utilizado muito, que é a pintura no teto. Como fazer a escolha, se determinado ambiente cabe você pintar o teto de uma cor mais forte, como você estava falando, para fazer essa quebra no ambiente, como o pessoal pode ter essa referência? A pintura no teto, se você quer uma cor mais chamativa para destacar aquele ambiente, é interessante que você tenha um pé direito duplo, porque aquilo vai trazer uma sensação de rebaixamento. Então, por exemplo, nessa sala, que ela é um pé direito normal, se a gente pintar esse teto muito escuro, vai rebaixar mais esse ambiente. Então, para a pintura no teto, como é uma tendência que vem crescente, né? Eu acho uma tendência bem interessante, já fiz isso em alguns ambientes, mas eu sempre trabalho tons mais claros, uma cor mais clean, um tom de areia, um tom de palha, justamente um tom mais claro. E é muito interessante você fazer desenhos com essa pintura. Então, fazer um desenho mais orgânico, trazer realmente um trabalho diferenciado nesse teto, porque vai chamar bem a atenção. E cabe, dependendo aí de como você falou, do ambiente, né? Exato. Às vezes, numa casa pode ser algo mais aí difícil de casar devido à estatura da casa, no tamanho da casa, né? Mas aí, de repente, num ambiente comercial, então tem que ter toda essa análise de realmente qual impressão, qual sensação você quer passar para quem chega naquele ambiente. E seguindo aí também nessa parte que você falou sobre tamanho de ambiente, e qual cor a gente pode escolher, quais cores escolher para quem tem um ambiente pequeno para pintar. Por exemplo, minha casa é pequena, como escolher cores que possam dar, de repente, uma sensação de um maior espaço, de uma maior amplitude? Geralmente, a gente vê muito, se você tem um espaço mais escuro, a gente vê muito casas com os tons mais amarelados, esses tons mais pastéis. E as pessoas se queixam justamente disso. Eu sinto minha casa muito pequena. Quando a gente traz tons como branco na sala, vai ter essa sensação de amplitude. Então, se você quer ampliar o ambiente, traga os tons de palha, que é um tom mais clarinho, uns tons de branco, que vai deixar esse ambiente mais amplo. Muito bom. E para a gente escolher aí, naquele momento, para quem está fazendo uma obra agora, quer simular a cor que vai colocar na sua sala, no seu quarto, os aplicativos que muita gente utiliza aí na internet, você indica, eles trazem uma realidade próxima do que encontrar no mercado? Tem muitos aplicativos hoje que vai fazer você ter essa percepção de como vai ficar aquela cor na sua parede. Mas é muito importante você ver o contexto como um todo. Esse aplicativo vai colocar uma cor sobreposta na parede, mas não vai dizer o complemento total para você utilizar aquela cor. Um exemplo, se a gente quer utilizar um tom vermelho no quarto, que vai trazer um ambiente mais apaixonante, mais aconchegante. Então, como eu vou compor aquele ambiente? Então, tudo de decoração, iluminação. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Os aplicativos é uma boa, se você quer uma saída ali mais rápido, algo mais econômico, mas o importante é sempre você pensar no profissional, que ele vai entender um contexto completo. Perfeito. Natalina, aqui dentro do nosso podcast, a gente gosta de trazer algumas dinâmicas. E hoje, para aproveitar o seu conhecimento técnico também, a gente tem todo esse catálogo aqui das tintas Itatiunga. Eu queria que você desse algumas dicas para quem está acompanhando o nosso podcast agora. Vou dizer um ambiente e eu queria que você sugerisse uma tinta que pode ser uma dica aí para as pessoas investirem. Ótimo. Então vamos começar assim,
primeira impressão é aquela que fica. Para quem chega numa sala, vou pintar a sala da minha casa. Qual é uma cor que você costuma indicar? Eu gosto muito desses tons de palha e de marfim. Então, vou colocar aqui eles próximos para vocês verem. Esse tom de palha é mais claro, então ele vai trazer mais essa amplitude para o ambiente. Se você já tem um espaço menor, essa cor já vai ser um bom determinante. E aí eu gosto do marfim também, porque você consegue pintar um ambiente todo e ele não vai ficar tão pesado. Os tons de cinza também são bem interessantes para a gente aplicar no ambiente todo. Mas se a gente quer ter uma parede focal, vamos supor, uma parede de uma televisão ou a parede do sofá, para essa sala ficar mais harmônica, a gente pode trazer uma cor mais escura e combinar ela com mais claro. Eu vou combinar ela com essa palha, que vai ficar bem interessante. Ficou bem bonito. Eu já visualizei aí você colocando uma luz mais amarela, mais âmbar, vai trazer um aconchego, né? Fica belíssimo. Então, se a gente tiver essa cor em uma parede mais focal e essa nas outras, a gente vai conseguir ter um ótimo conjunto para uma sala de estar. Muito bom. Acho bem legal. Vamos agora para uma proposta para um quarto. Quarto é aquele ambiente que a gente chega, tem que relaxar. Então, uma cor que você costuma indicar? Partindo do gancho que a gente conversou sobre o minimalismo, eu vou trazer essa cor do branco gelo, mas que ele fica mais... vai tornar esse ambiente mais aconchegante, né? E aí a gente tem alguns tons aqui de cinza. Eu gosto muito desse platina. Então, se a gente combinar as cores, sempre trabalho com combinações de cores, porque a gente vai trazer proposta diferente para integrar aquele ambiente. Não ficar um ambiente muito monótono. Então, a gente traz a temporalidade, trabalhando essas cores mais padrões que a gente encontra muito fácil. E a gente deixa esse ambiente super aconchegante, diferenciado e minimalista. E com personalidade, né? E com personalidade, exatamente. Natália, eu estou vivendo aquele momento que muita gente diz que é o melhor momento da vida, que é a preparação para a chegada de um bebê na minha casa. Então, para quem está vivendo o mesmo momento de expectativa, fazendo o quartinho do bebê, qual você indica? O meu é um menino. O menino, perfeito. Eu já ia indicar esse tom azul. Esse aqui é o água marinha. E é um tom perfeito porque ele vai refletir calma para esse ambiente. Então, vai ter essa sensação para o bebê ficar mais calmo. É um ambiente que vai ser de alta permanência até pela mãe do bebê, pelo pai do bebê também. Então, essa cor ficaria perfeita. A gente pode fazer uma meia parede, trazendo o azul embaixo e um tom clarinho em cima, que vai deixar esse ambiente bem mais aconchegante para a chegada do seu bebê. Oh, adorei as dicas. E, Natália, vendo todas essas sugestões aqui que você colocou e pensando assim, todo mundo que sempre escolhe uma parede para dar um destaque, como você falou, aí na meia parede... Também a gente tem muita opção de textura, né? As texturas que a Itatiunga tem, temos também as texturas da Finiture. Como você também pensa ambientes para você fazer essa composição entre as cores das tintas e texturas aplicadas em cada ambiente? Eu sempre gosto de trazer texturas justamente porque a gente vai agregar um elemento natural. Então, a gente tem as texturas de pedra natural da Finiture, que é do grupo Itatiunga. Então, eu uso muito as texturas naturais em uma parede de televisão, por exemplo. Eu não uso mais tanto painel, porque a gente tira mais um peso do ambiente. Então, essas texturas a gente consegue trabalhar bem com as tintas, justamente porque elas são cores mais neutras. Apesar da gente ter um catálogo bem vasto de cores das texturas, é sempre bom a gente trabalhar um complemento de uma textura com uma pintura. A pintura, a gente pode ter esse acabamento mais acetinado e a textura, a gente vai trazer um acabamento mais fosco, mais granulado, que vai dar uma ótima composição no ambiente. Perfeito. E eu pedi até para o pessoal da produção trazer aqui o catálogo da Finiture e vou aproveitar nesse esquema que a gente estava fazendo agora há pouco, para você mostrar, por exemplo, uma combinação de textura que poderia dar certo ali com uma opção de tinta. Pronto, perfeito. Eu gosto muito dessa aqui, que é a Facciata. Ela tem a granulometria maior, né? A gente vê que ela vai se destacar bem no ambiente. E aí eu vou trabalhar ela com esse tom de cinza, que a gente vai ter os mesmos acabamentos, né, na mesma cartela de cores. É sempre importante isso, você trabalhar por cartela de cores para complementar bem esse ambiente.
Então, se a gente tem uma parede mais destacada, uma textura com a granulometria maior, e nas demais paredes a gente traz um acabamento semibrilho com uma pintura adequada, a gente vai fazer uma ótima composição desse ambiente. Muito bom. E, Natália, as pessoas têm investido muito mais nessas texturas, como a finiture que a gente tem aqui no Grupo Itatiunga, que tem esse recurso aí das pedras naturais, né? Que trazem um efeito totalmente diferente e quando você bota uma iluminação em cima, fica ainda mais bonito esse ambiente. Exatamente, e é perfeito para complementar bem o ambiente, deixar mais harmônico, mais aconchegante e justamente ter esse espaço mais decorativo no nosso ambiente. E agora, Natália, eu queria trazer algumas perguntas aqui para você, que com certeza quem está escutando a gente já viu. Branco é uma escolha sem personalidade? Eu diria que não. E ao mesmo tempo diria que sim. Cada cor, a gente tem que ter essa percepção que tudo é branco. As cores são um complemento visual que o nosso cérebro cria. Então, o branco é a cor principal, é a primeira cor. Então, querendo ou não, todas as cores são brancas, né? O que vai diferenciar é o aspecto de luz. As cores, elas são nada mais do que luz. Então, o branco, ele vai ser mais para ambientes que você queira trazer um ambiente mais clean, um ambiente mais... Um consultório, por exemplo, a gente utiliza muito em consultórios, farmácias. Então, o branco é uma cor que vai complementar as outras. Se a gente quer trazer personalidade, justamente como é a pergunta, se a gente quer trazer personalidade, a gente vai agregar pontos de cor. Então, na decoração, uma parede específica. Então, é mais ou menos. O branco é sem personalidade, porque a gente pode agregar essa personalidade dependendo do ambiente, dependendo da pessoa. Você falou aí sobre o painel, que eu até tirei uma ondinha que eu tinha citado mais cedo, sobre a questão de investir, tem lá minha sala apenas uma única parede daquela cor. É uma tendência que se mantém? Fazer essa combinação, uma parede única com aquela cor e as outras 3 de outra cor? É uma tendência que se mantém. Geralmente porque a gente vai ter esse ponto mais focal. Então, a gente usa uma determinada cor. Vamos supor, se você gosta muito de verde. Então, como a gente vai agregar esse tom de verde no espaço? Então, a gente tem uma parede determinante e a gente traz em toda a decoração, em todo o ambiente, elementos que combinem com essa parede. Então, a gente pode manter e seguir nessa tendência que dá certo. Cores quentes, elas são proibidas em quartos, por exemplo? Não diria que são proibidas, mas vai deixar aquele quarto mais escuro. Então, dependendo da iluminação também. Se a gente tem uma cor quente com iluminação quente, esse ambiente vai ficar muito fechado. Então, para a gente ter uma iluminação mais fria, é bom a gente apostar em cores mais neutras que vá combinar com essa iluminação. Nem tão quente, nem tão fria. Perfeito. E a gente falando muito sobre as cores das paredes, do ambiente, o pessoal também tem que prestar atenção nas cores que escolhe. Por exemplo, para a porta, para a janela também, quem faz essas composições, né? Exatamente. Para a porta, eu gosto muito de trabalhar a mesma cor do ambiente interno. Então, a gente tem as portas, hoje em dia, geralmente, trabalhando o ambiente arquitetônico completo. A gente trabalha as portas mais brancas, mais amadeiradas, que é da forma que recebe, mas eu gosto muito de pintar a porta da cor que está a parede dentro do ambiente. Então, há um exemplo, a gente tem um quarto e esse quarto está no tonzinho de cinza. Eu gosto de trazer o fosco na parede e o semibrilho na porta, por exemplo, que a gente tem até essa sensação de profundidade, de texturas, ou o inverso. O fosco na porta e o semibrilho nas paredes. Também combina muito bem. Natália, então aí a gente já no momento de virada de ano, muita gente está pensando como vai pintar a casa para chegar o ano novo, mas por tudo que você está falando com a gente aqui nesse episódio, uma coisa que eu percebo que não muda é de você realmente escolher uma cor que tem a ver com a sua personalidade, com aquele seu astral, o astral que você quer para a sua casa naquele ambiente. Então vai muito assim, você pensar na cor, com aquela energia que você quer entrar no ano novo, quer iniciar um novo projeto. Então as cores têm tudo a ver com isso. Exatamente. É justamente de que as cores provocam sensações.
Então, cada cor é para uma determinada sensação, é para um determinado estilo. Então, é muito importante você entender o seu estilo e o que você quer transmitir. Muito bom, Natália. Adorei o nosso papo e adorei encerrar com você essa primeira temporada aqui do nosso Tá na Obra. Perfeito, foi um prazer estar aqui. Espero que as dicas tenham sido bem úteis e que vocês possam aplicar cores, né, usar e abusar das cores, principalmente para quem vai reformar esse final de ano. A gente quer sempre trazer algo diferente. Então foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigada ao Grupo Itatiunga. Quero você aí nas próximas temporadas para a gente trazer mais dicas por aqui. Com certeza. Até a próxima. E a gente vai ficando por aqui, pessoal, com mais um episódio do Tá na Obra, esse 10º episódio fechando a nossa primeira temporada. E para você que vai construir, reformar, conte com os produtos Itatiunga, garanta qualidade aí na sua construção. Os produtos Itatiunga estão disponíveis nas melhores lojas de material de construção pertinho de você. E segue a gente no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades no @Itatiunga. Eu vou ficando por aqui. Produtos Itatiunga, fortes e resistentes como você.